Você sabe qual é a maior promessa que nós podemos encontrar na palavra de Deus? E o que essa promessa tem a ver com a cura do pecado? É o que nós vamos entender no programa de hoje. Está começando mais um Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Olha aí, estamos chegando ao final de mais uma semana aqui no programa Escola Bíblica. E chegamos hoje à lição número 7. Isso mesmo. Hoje nós vamos estudar sobre a maior promessa que a gente encontra na Bíblia e como essa promessa, o que essa promessa tem a ver com a cura do pecado, que é o tema da nossa temporada. Se você ainda não pediu seu guia de estudos, quero te motivar. Mesmo que a gente esteja na penúltima lição, no penúltimo estudo, todos os nossos programas estão lá no YouTube, no NT Play, é só você buscar, acompanhar e entender mais dentro da existência humana como um dia o pecado será erradicado, vai deixar de existir. Lembrando que você pode pedir o seu guia de estudos, é gratuito, porque tem um patrocínio dos nossos Anjos da Esperança. Não esqueça, mande mensagem pelo WhatsApp, acesse o nosso site ou ligue em horário comercial para a gente. Teremos a alegria de apresentar para você, de enviar para você o nosso guia de estudos, A Cura do Pecado. Vamos mais uma vez conversarmos, vamos iniciar esse tema. A gente vai gastar alguns dias para a gente conversar sobre esse assunto, né? Porque ele está dentro de uma série de temas que a gente tem apresentado, então a gente precisa ligar um pouquinho esses pontos aqui. Vamos orar a Deus nesse momento, ao abrirmos mais uma vez a sua palavra, para que o Senhor nos dê compreensão. Se você está passando aqui, né, está assistindo pela primeira vez, esse é o programa Escola Bíblica, essa é a TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Aqui nós acreditamos na Bíblia, acreditamos na Palavra de Deus e compartilhamos a mensagem da Palavra, respeitando a sua forma de ver, mas motivando você a ter uma visão, a buscar conhecer verdadeiramente o que a Bíblia apresenta. Vamos orar a Deus? Pai do céu, estamos juntos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra, nos dê compreensão, nos dê entendimento. Eu peço uma bênção sobre cada um dos nossos telespectadores que tem buscado de forma sincera conhecer a Tua vontade. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que a Tua bênção esteja sobre a casa de cada um. Eu não sei a realidade que eles vivem, os desafios, mas o Teu olhar está ali, que eles se sintam vistos, assistidos por Ti. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero ir para o quadro aqui para a gente fazer uma introdução, para a gente ligar alguns pontos, tá? Para a gente entender, quando a gente começou a estudar o tema do pecado, a gente analisou a origem do pecado e a gente viu que o pecado teve a sua origem no céu, e, de alguma forma, isso contagiou a terra a partir da criação de Adão e Eva. E aí a gente também definiu o pecado, o que é o pecado. E a gente viu, vamos colocar aqui a definição, né? A gente viu que pecado está muito mais do que uma definição de atos pecaminosos. Então a gente definiu o pecado, e a gente viu que o pecado é olhar na direção errada. Ou seja, é o amor na direção errada. Eu estou centralizado nos meus desejos, nas minhas vontades, e eu desvio o meu olhar de Deus. É uma rebelião daquele que me criou.
a gente também analisou as consequências do pecado. E dentro das consequências do pecado, a gente viu a mudança da natureza, ou seja, a partir dali o homem começou a ter vontade para pecar. A gente viu também que o pecado trouxe a morte, nós estudamos o tema da morte, que esse é o efeito, mas um dia para sempre este efeito será eliminado. A gente vai terminar na lição número 8, resgatando um pouquinho esses detalhes aqui. Mas aí a gente trabalhou que a lei, ou seja, a obediência a Deus, não elimina meu estado pecaminoso, mas ele é um resultado, porque a solução para o pecado é a salvação que nós encontramos em Jesus Cristo. E a gente trabalhou esse processo de salvação, e a lei é a evidência de que eu fui salvo em Jesus Cristo. Ela não me torna, ela não me faz uma pessoa diferente, é o poder de intercessão, o poder do Espírito Santo na minha vida, constante, que vai me dar um novo caminho. E aí nós vimos que a lei é um reflexo desse novo caminho, mas é o Espírito Santo que gera esse processo de transformação. E aí a gente analisou o processo de justificação, a regeneração e um dia definitivamente a glorificação, que nós vamos trabalhar, não como atos isolados, né, no caso da justificação, porque eu posso cair, mas agora eu tenho uma nova visão. E nós analisamos claramente que a grande solução para o pecado é estar ligado ao Senhor Jesus, ou seja, é nele. E estar ligado a ele me leva a tomar uma decisão, e a gente trabalhou eu começo a fazer parte de um novo reino, e a gente analisou o tema do batismo aqui como uma ação espiritual, com uma definição espiritual, aquele que foi batizado foi sepultado como uma velha pessoa nas águas e agora ele nasce para ser uma nova pessoa. E também analisamos o batismo como um rito. Esses, resumidamente, foram alguns dos temas. A gente hoje vai resgatar e ir para a parte final, o que é, dentro da nossa definição inicial, a grande promessa que a gente encontra na Bíblia. E qual a relação que essa promessa, que é a volta de Jesus, tem com a cura do pecado? Esse é um breve resumo, porque um tema está relacionado com o outro. Mesmo que a gente sistematize, a gente vê que um tema está ligado ao outro. Um dia eu declaro publicamente minha aceitação ao Senhor Jesus Cristo, eu vou nascer para uma nova vida, eu vivo agora em novidade de vida, mas e o final? Eu vou morrer. E aqui a gente viu a morte de duas formas. A morte, que é o sono, o dormir, que um dia todos vão acordar, uns para a ressurreição eterna, outros para a morte eterna. Mas, e o que virá depois? Qual é a grande ligação final? Qual que é a grande restauração final? Então a gente vai começar a ver isso hoje, nós vamos trabalhar nos próximos dias e vamos concluir na semana que vem com a ideia do grande desfecho final. E eu quero te convidar agora a gente ir aqui para a tela e eu quero ler alguns textos para fundamentar essa ideia da volta de Jesus. Eu não sei se você acredita ou não na volta de Jesus, mas quando a gente olha para o tema do pecado, sua origem, seus efeitos, o processo de transformação, tem que ter um sentido lógico para o futuro. Ou seja, para sempre será a vida girando em torno desse vivo ao lado de Jesus, morro, e eu sempre gosto de pensar, e os laços que eu criei, eles serão eliminados quando vem o sono da morte. Teria sentido a vida dessa forma? Então eu não sei se você acredita na volta de Jesus ou não. Quando a gente fala sobre a volta de Jesus,
a gente corre riscos aqui de ter uma visão negativa, de intimidação, usarmos a regra do medo. Eu lembro quando era criança que eu ouvia sobre a volta de Jesus, né, como é um mistério todos os acontecimentos finais, isso amedrontava. E eu não quero hoje, em nenhum momento, apresentar o tema da volta de Jesus com medo, mas como o grande evento que deve encher o nosso coração de esperança. Mesmo que seja um mistério todos os acontecimentos, mesmo que a Bíblia descreva uma série de sinais, e a gente tem isso de forma muito clara no texto bíblico, mesmo que ela apresente, a gente não sabe exatamente como as coisas ocorrerão. A gente tem as descrições bíblicas, mas como isso será? Então, eu quero que você abra seu coração e olhe para a volta de Jesus como o grande momento de libertação, o fim do mal, sabe? O fim dos efeitos negativos, a dor, e que isso traga para o seu coração. E também o reencontro com aqueles que dormiram o sono da morte, a gente vai trabalhar isso também. E eu espero que isso traga paz para o seu coração. Vamos lá? Então vamos analisar alguns textos. Essa então é a lição número 7, que é o retorno do Salvador, a maior esperança da humanidade, ou deveria ser a maior esperança da humanidade. Eu sempre gosto de pensar, eu sempre gosto de pensar, eu acho que deveria até, a diretora está me dizendo aqui, né? É a maior esperança da humanidade? Né? E aí vem a minha reflexão agora. É assim, quando a gente quer a solução para os nossos problemas, né? Ou a gente quer uma vida de bem-estar, o que a gente procura? O que a gente faz? Nós temos responsabilidades sociais de promover, quando digo nós, todos nós, cristãos e não cristãos, a gente tem uma responsabilidade de promover um ambiente social melhor, mais justo. Nós temos isso, de ajudarmos o nosso próximo, de, eliminarmos a dor e o sofrimento. Mas isso não vai acontecer por completo. Ainda que a gente tenha responsabilidades sociais, o grande feito, o grande acontecimento para acabar com a dor humana chama-se volta de Jesus. Eu pessoalmente devo cumprir meu papel. Comunidades religiosas devem cumprir o seu papel. O Estado deve cumprir o seu papel. Mas a grande solução para o problema da humanidade chama-se volta de Jesus. Então, é a grande esperança que a gente tem no mundo hoje? Não, infelizmente não. Mas eu quero despertar isso em você. Quero que você olhe para a volta de Jesus como a grande esperança para a solução do mundo. Então quer dizer que eu vou ficar de braços cruzados sem fazer nada? Não, não é isso. Eu não vou fazer isso. Eu vou fazer o meu papel. Mas eu quero que você entenda que eu cumpro o meu papel, mas é a volta de Jesus que vai definitivamente acabar com a dor e com o sofrimento. A gente vai para o intervalo e aí eu vou fundamentar isso ao longo do texto bíblico e a gente vai ver que essa foi a grande esperança dos personagens da palavra. Um dia viverem a eternidade. A gente vai para o intervalo e a gente já volta. Estamos de volta, você está acompanhando o programa Escola Bíblica. Hoje estamos começando a lição número 7, que fala sobre a grande promessa que nós temos na Bíblia, o grande evento, o retorno do Salvador e para sempre a eliminação do pecado. Quero te motivar a pedir o guia de estudos, vai aparecer aí na sua tela, olha, o nosso WhatsApp, vai aparecer o nosso site e o telefone para você ligar no horário comercial. Peça, faça que estude, né? A gente tem textos, a gente tem os textos bíblicos, as perguntas, as reflexões, sempre uma forma de uma conclusão,
uma decisão que deve ser a minha decisão pessoal para cada um e a oração que você deve fazer a partir do momento que você conheceu. A palavra, ela desperta na gente, mas nós temos que tomar uma decisão, né? Porque senão, se a gente não toma uma decisão de fazer, a gente é um ouvinte negligente, porque a palavra não nos tocou. Então, peça seu guia de estudos, entenda, cresça no conhecimento e compartilhe o conhecimento. Essa deveria ser a maior esperança da humanidade, a volta de Jesus? Deveria ser. Eu quero fundamentar um pouquinho, lendo o que a gente encontra no livro de Hebreus, o capítulo 11. Esse capítulo 11 é o capítulo que a gente chama dos heróis da fé. Então a gente tem muito essa repetição. Pela fé, fulano, pela fé, sabe? Cada um deles vai descrevendo. E quando a gente chega no verso 8, a gente tem uma descrição que eu acho bem legal, que diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado para deixar a sua terra e ir agora, né, para ser um testemunho, para dele vir a grande nação que seria bênção para todos os povos, ele obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Um ato de fé. Pela fé, ele peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Esse não é o meu lugar. Eu vou para aquele lugar que o Senhor tem preparado para mim. Um lugar especial. Agora, olha, quando a gente lê aqui, ele aguardava com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, e ele habitava em tendas. Esse tema de habitação em tendas é bem relevante no texto bíblico, que revela que a morada era provisória. Eu estou habitando em tendas e um dia eu vou para casa. Eu já devo ter comentado aqui em algum dos programas que essa é a nossa perspectiva. Por mais confortável que seja a nossa casa, a realização do nosso sonho, né? Esse é um dos sonhos, ter a casa. Ter a casa. E alguns têm a oportunidade de construir a casa do jeito que ele desejou. Alguns fazem o projeto. Esses dias encontrei um amigo e eles estão trabalhando no projeto arquitetônico. E aí sentam com o arquiteto, refazem. Eles estão construindo a casa dos sonhos deles. O lugar dos sonhos. E está tudo bem, está tudo certo. Essa realização ela é importante, é maravilhoso. Depois vem a decoração, né? Cada detalhe pensado. Agora é bom a gente entender que dentro da visão bíblica, como ilustração, como metáfora e como vida deles, eles viveram em tendas, aguardando um dia ir para casa. Então, por mais, vou usar uma metáfora aqui, né? Por mais que você esteja vivendo na casa dos seus sonhos, no apartamento dos seus sonhos, é uma tenda provisória, porque um dia verdadeiramente nós iremos para casa. Por enquanto, é provisório. Deu para entender o que eu quis dizer para você? Valorize, realize seu sonho, tenha, busque, construa, é isso mesmo. Agora, quando a gente olha para o texto bíblico, a gente vê que eles aguardavam a cidade que tem os fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Então, quem seria o verdadeiro arquiteto? Onde seria verdadeiramente a casa desses heróis da fé? A eternidade. No verso 13 diz: todos estes, se referindo à galeria desses heróis da fé, morreram na fé, sem terem obtido a promessa, as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Quando a gente lê o livro de Hebreus e vê a história de cada um desses personagens, a gente vê a sua dedicação, a gente vê a entrega deles, a fidelidade.
A gente vê as dores e os sofrimentos, a gente vê as realizações, a gente tem inúmeros personagens que foram uma bênção para a sociedade em que eles viveram. Podemos pensar em José, a influência que ele trouxe para a maior nação da época, o Egito, como um governador, como aquele que ajudou aquela nação num momento de extremo desafio, com fome, com seca. Sabe? Ele foi uma bênção. Ele construiu a sua família. Todos estes personagens, e a Bíblia faz em Hebreus 11 uma descrição, só que todos esses tinham uma coisa clara na mente. Eles se viam como estrangeiros e peregrinos. Eu não sei se você já teve a oportunidade, em algum momento, de estar ou de viver em um país que não é o seu. Viajar, passar por um período lá e ter que passar ali por um processo de adaptação. Para a entrada no país, você tem que mostrar seu passaporte, você precisa de uma permissão para estar ali. E você sabe que ali não é sua nação, ali não é sua terra. E quando você volta, que você entra de novo no seu país e você está entre os seus, a sensação, uau, aqui é a minha terra. Eu talvez estou falando para você que me assiste agora de uma terra que não é a sua, você me assiste fora do país, você entende o que significa ser estrangeiro. E por mais que talvez você tenha já a cidadania, por mais que você seja abraçado, você sabe ali não é a sua terra. Então, dentro da visão bíblica, e eu quero introduzir com isso, queria que ficasse claro para você que os personagens bíblicos tinham uma certeza: eles eram estrangeiros e peregrinos, e que um dia eles iriam para casa. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E eu pergunto para você, que pátria você deseja? Eu quero esclarecer aqui, não quero que a gente não tenha sonhos e não tenha objetivos e não faça diferença onde a gente está. Não é isso. Mas o maior objetivo que a gente deve ter na vida é um dia habitar na nossa pátria verdadeiramente. E aqui, a título de reflexão pessoal, nós somos incentivados a concentrar os nossos esforços e nosso tempo em conquistas materiais e temporais. Nós somos incentivados. Está errado? Não está errado. Só que aonde está o erro? É se o que pauta nossa vida é só vivermos concentrados naquilo que é material e temporal, porque vai passar. E a gente esquece do quê? Da eternidade. A vida cotidiana não nos incentiva a pensarmos na eternidade. A realização, sabe? Queria que você tivesse um olhar assim, nós estamos no meio de ideias. A Bíblia apresenta uma ideia para a gente, que é a eternidade. A Bíblia ensina que eu devo prosperar, eu devo buscar, eu devo ter sonhos. A Bíblia ensina, a gente estudou no final do ano passado um guia que a gente tem à disposição, que é a administração da vida financeira à luz da Bíblia. A Bíblia incentiva. Só que a Bíblia me coloca um olhar de busca. Eu me realizo aqui, mas eu penso na eternidade. Então eu estou no meio de duas ideias, porque no cotidiano a ideia é qual? Sua realização será aqui. Faça tudo aqui. Você será feliz aqui. Você merece, então desfrute. E aí centraliza o indivíduo nele mesmo e a gente esquece dos valores eternos. Estou sendo claro com você? Os valores eternos não nos são apresentados
cotidianamente. Você não vai ligar, né, uma televisão e alguém vai aparecer dizendo assim para você: se realize, busque as coisas, mas não esqueça, Jesus vai voltar, pense nos valores eternos. E eu queria te motivar a pensar nos valores eternos agora. Amanhã a gente, ou melhor, na segunda-feira a gente continua estudando esse tema, a maior promessa. Vamos orar por isso. Pai, nos ajude a pensarmos na eternidade, a vivermos aqui, mas pensarmos que um dia o Senhor vai voltar. Eu clamo por isso, em nome de Jesus Cristo. Amém.